O hidróxido de alumínio, e aí foi dada a sua fórmula, ao precipitar em solução aquosa, forma um sólido gelatinoso que pode ser usado como um agente floculante no tratamento de água. Essa precipitação pode ocorrer pela adição de um hidróxido solúvel a uma solução aquosa ácida contendo um sal de alumínio solúvel como o AlCl3. Entretanto, adicionando-se excesso de hidróxido ao meio, há a formação de íons AlOH4-, que é uma espécie solúvel em água, e o precipitado se solubiliza novamente. Dessa forma, dependendo do pH do meio, uma dentre essas espécies, que foram mencionadas, estará presente na solução em quantidade maior que as demais, como exemplificado no esquema. E a gente quer saber qual é a alternativa que mostra corretamente qual das espécies estará em quantidade maior que as duas outras em cada faixa de pH. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar essa questão analisando uma das formas possíveis, tá? O que eu vou fazer aqui não necessariamente é a única forma para se resolver. Mas eu não sei se você está percebendo aqui, quando a FUVEST fala assim, olha, entretanto, adicionando-se excesso de hidróxido ao meio, o que é o hidróxido? É o OH-. Então, se eu tenho um excesso de hidróxido, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o meu pH passe a ser a situação mais elevada dentre o que eu estou comparando. Então, aqui, como ele disse, se eu tenho a formação desse camarada aqui, o AlOH4-, então, dentre essas espécies aqui, a espécie C, que está relacionada com valores de pH maiores do que as outras, ou seja, esse excesso de hidróxido, o OH- é um íon alcalino, que vai aumentar o pH, isso faz com que, na minha avaliação, seja fácil para todo mundo que está acompanhando o vídeo, tenha essa percepção que a espécie C só pode ser o AlOH4-. Só pode ser isso, tá? E a própria questão falou lá do excesso de hidróxido ao meio. Então eu posso eliminar, a alternativa A, elimino, a alternativa B eu elimino, a alternativa C eu elimino e fico entre a alternativa D e a alternativa E, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, o que vai definir qual é a alternativa é a questão, se o alumínio 3+ está em meio ácido ou está mais relacionado com meio neutro aqui, Então vamos lá. Quando a questão diz assim, lá no início também, essa precipitação pode ocorrer pela adição de um hidróxido solúvel, quando ele diz assim, há uma solução aquosa ácida contendo um sal de alumínio solúvel como esse camarada aqui. Eu estou trabalhando com sal de alumínio solúvel, então eu vou pensar, na dissociação desse camarada aqui, onde eu vou ter o Al3+ e 3Cl- aqui, Então observe que, como eu estou trabalhando em meio ácido e eu tenho a presença desse sal de alumínio solúvel aqui, então o que eu vou pensar? Que vai prevalecer o alumínio 3+. E aí eu já identifico que a alternativa E vem ser a alternativa correta, tá? Então ele deu aquela deixa ali, então bastava o candidato pensar na dissociação desse sal aqui, que eu vou ter a presença lá do alumínio 3+. E aí o que acontece? À medida que você joga um hidróxido solúvel, então à medida que você vai jogando um hidróxido solúvel lá naquele meio ácido, o que vai acontecer? Como a gente tem lá um meio ácido, a concentração de H+ é maior do que OH-, Então o meio ácido vai ser maior. Então à medida que você vai jogando hidróxido solúvel, o que vai acontecer? Você vai ter justamente um aumento dessa concentração de OH- e uma redução de H+, fazendo com que o pH do meio vá aumentando, favorecendo a formação de quê? Favorecendo a formação de AlOH3, tá? Como a gente viu ali na questão, beleza? Então, à medida que eu vou jogando esse hidróxido solúvel, a presença de OH- vai aumentando o pH e produzindo esse hidróxido de alumínio aqui. Mas se eu continuo aumentando o pH, ou seja, acrescentando mais hidróxido, se eu passo disso, eu poderia ter esse AlOH3 reagindo com o OH-, produzindo AlOH4-, tá? E aí, chegando aqui no que a alternativa E tá falando. Show? Então é isso, galera. Letra E vem ser a alternativa correta para essa questão. Na minha avaliação, a maioria dos candidatos começaram a resolver essa questão eliminando a alternativa A, B e C, conforme eu comentei com vocês, e aí depois fez essa análise do alumínio 3+, conforme falou lá, que estaria em meio ácido. Show? Então é isso, galera. Letra E, a alternativa correta.